Seja bem-vindo ao canal Palavra 2. Eu sou o Daniel César e hoje nós vamos conversar sobre o plano de redenção de Deus Trino para a humanidade, com uma ênfase no Espírito Santo. Fique conosco nessa nova etapa que se inicia ensinando a palavra. Muitos podem pensar que a obra da redenção na cruz do Calvário, ela se dá apenas quando Deus envia seu Filho, e ele sim, claro, morre na cruz do Calvário por nós e ressuscita ao terceiro dia. Mas, na verdade, o plano de redenção para o homem, ela envolve Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um planejamento muito perfeito, feito por Deus Pai, executado pelos três, e cada um tem o seu momento nesse plano de redenção. Quero que você entenda isso para a gente poder hoje dar uma ênfase no Espírito Santo, para que você entenda qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra e o que ele está fazendo conosco nesse tempo. Sim, porque esse é o tempo da atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Mas para chegarmos lá, vamos voltar um pouquinho. A obra da redenção é um fruto de planejamento que envolve a participação ativa de cada pessoa da Trindade. Aí vamos dividir isso em três estágios. Tem um quarto, mas vamos colocar em três, depois um bônus vem um quarto estágio. No primeiro estágio é apresentado ao homem Deus Pai. Desde o pecado do homem é apresentado o Deus único. Você observa que Israel, naquele momento de mundo politeísta, vários deuses, você vê no Antigo Testamento, isso é muito interessante, enfatizado sempre Deus único, o Jeová, e todas as variações do nome de Jeová. Isso é feito, isso tem um propósito, é uma revelação gradativa. Então ela começa no mais básico, existe o Deus único. Esse Deus único e verdadeiro. E esse conceito ele é enraizado principalmente em Israel e é muito forte. Não que não tenha no Antigo Testamento aparições do Espírito Santo, mas ele não vinha habitar nos homens. Não que não tenha no Antigo Testamento a aparição de Deus Filho, ainda não revelado, ainda não tinha o nome de Jesus. Ele aparece principalmente ali, eu acho que o mais famoso deles é quando ele aparece a Josué. Tinha as aparições, mas não era revelado ao homem. Então, se você perguntasse para um judeu naquela época, a gente não pode voltar no tempo, ele não ia ter a revelação que nós temos. Ele ia enfatizar Deus único, o Jeová. E esse primeiro estágio, vamos dizer assim, de Deus Pai, é nos trazer a lei. Então, ele firma o conceito de Deus único e firma o conceito da lei. A lei nos clareia, nos mostra o pecado. E ela trazia os sacrifícios de animais como paliativos, esperando o sacrifício verdadeiro. Deus sabia disso. Ele tem plena consciência disso. Mas esse primeiro estágio era necessário. Era necessário que o homem conhecesse o seu pecado da lei. Era necessário que o homem conhecesse que havia um Deus único, por isso Deus se mostra de uma maneira mais primitiva, no sentido assim de mais básica, eu sou o Deus único, Jeová, e precisava-se também, de uma certa maneira, se preparar a humanidade, tanto em termos de história, para chegar até Jesus, como também dos sacrifícios que viriam para cobrir, vamos chamar assim, cobrir o pecado. Então daí tinha muitos rituais, muitas coisas, porque Jesus ainda não havia vindo. Tá? E os judeus apenas tinham o conceito de Messias. O Messias viria, o prometido viria. Mas eles não sabiam na sua profundidade quem era o Messias. Mas chega o segundo estágio, chega o momento que Deus Filho ele é revelado. Então olha só, você só tem ao homem revelado que existe o mais básico, Deus. Agora Deus diz assim, olha, eu tenho um filho que também é Deus.
e ele vai vir morrer pela humanidade. É onde apresentado a nós quando o Espírito Santo vai a Maria e vai a José. Ali começa então a ser revelado ao mundo que existe uma segunda pessoa na Trindade. Eles nem sabiam que existia a Trindade, mas então é revelado que existe uma segunda pessoa, um Deus, mas dividido entre aspas, né? Em duas pessoas. Aí é apresentado então quem? Deus Filho. E Deus Filho vem, nesse segundo estágio, Deus Filho é revelado como Messias prometido. Apesar de ser eterno, passado, presente e futuro, a eternidade... Vamos aqui aproveitar aqui, fazer um parêntese. Quando a gente fala assim, Deus é eterno. Sim, Deus é eterno. Nós também somos eternos. Mas qual é a diferença entre nós e Deus? Deus é eterno passado e é eterno futuro. Deus não tem origem e Deus não tem fim. Nós somos eternos como? Nós temos uma origem. Eu nasci em 75, fiz aniversário agora semana passada, se você está assistindo esse vídeo na estreia. Então, a minha origem é 1975 no calendário do homem. Qual é o meu fim? Eu sou um ser eterno, você é um ser eterno, todo ser humano é um ser eterno. Mas nós temos início. Deus não teve início. Ele é eterno no passado e isso excede o nosso entendimento. Apesar de ser eterno, no plano da redenção, Deus Filho começa seu período efetivo de trabalho aqui. Então, quando ele esvazia-se de si mesmo, ele vai se esvaziando de si mesmo, sua onipotência, onisciência, onipresença, e vai chegando ao núcleo mais básico do que o homem pode ser. O Espírito Santo coloca ele lá no ventre de Maria. Ali começa o ministério de Jesus e ali começa o trabalho efetivo dele na redenção do homem. Nascendo, crescendo, vivendo entre nós para morrer na cruz do Calvário. E ali também ele é apresentado ao homem. Então agora o homem sabe que tem Deus Pai e que tem Deus Filho. E ele começa a sua obra redentora e ele fala com os discípulos, ele conversa com eles, ele está com eles, mas quando chega a hora, chega a sua morte, quando chega a pouquinho antes da sua morte, na conversa sacerdotal que eles têm, na oração sacerdotal que ele tem, está lá descrito no Evangelho de João, ele começa a falar do Espírito Santo. Então ele começa a revelar aos discípulos, até eles mesmos, até aquele momento eles não tinham a noção do Deus Trino. Eles sabiam, Deus Pai enviou seu Filho. Mas agora, quando estava chegando a hora de concluir o seu trabalho aqui na Terra, que era morrer na cruz do Calvário e ressuscitar por nós, que é o ápice de todo o plano de redenção de Deus para o homem, ele começa então a revelar para os discípulos, olha, existe o Deus Espírito Santo. Para nós, parece assim, passa rápido, porque a gente já sabe esse conceito. A gente canta sobre o Espírito Santo, fala sobre ele toda hora. Mas você imagina aquela conversa de Jesus com seus discípulos. Olha, vocês até agora pensavam que tinha Deus Pai e agora a mim, Deus Filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar outro. Existe o outro. Eu vou te apresentar agora a terceira pessoa. Eu vou te apresentar agora o Espírito Santo. E diz assim em João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou consolador em outras versões, e até encorajador na nova versão transformadora, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Aqui é oficialmente apresentado o Espírito Santo, tanto aos discípulos, futura igreja, como também à humanidade. Aqui é revelado, olha, o primeiro estágio foi Deus Pai, com a lei. O segundo estágio sou eu, né? Porque ele estava conversando. E eu vou ter que ir para a cruz do Calvário, eu vou morrer, vou ressuscitar e eu vou subir ao Pai. O meu plano aqui na Terra, nesse momento, está concluído. Mas existe um terceiro estágio. E esse terceiro estágio será concluído pela terceira pessoa da Trindade. Então eu vou lhes apresentar agora. Chama-se Espírito. Nós chamamos de Espírito Santo e aqui foi chamado de Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque
não o vê nem o conhece. Se Deus Pai se revela a todos através da lei, revela ao povo de Israel através da lei, revela o pecado através da lei, Deus Filho se revela a todos, porque ele morreu por todos na cruz do Calvário. Agora, Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, tem uma função muito específica: cuidar da igreja. Ele é enviado à igreja. Aí você vai ver assim, mas pastor, e nós vamos evangelizar? Sim, ele também é dado à igreja para a igreja evangelizar, para a igreja cumprir o ID. O ID de Jesus foi o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ID foi a quem? Foi a nós, foi a mim e foi a você, foi a igreja. E cooperando com ele, segundo o livro de Atos, o Espírito Santo. Ele não foi dado para o mundo. Jesus foi dado ao mundo. A lei foi dada ao mundo. Mas o Espírito Santo não foi dado ao mundo. O Espírito Santo foi dado à igreja. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Esse é o texto em que é apresentado não só aos discípulos, à igreja, mas também à humanidade, a terceira pessoa da Trindade. E aqui começa a delimitar qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra, no plano de redenção. Então, uma vez que Deus Filho, Jesus, morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele vai a Deus Pai. Ele vai um dia retornar na sua segunda vinda. Mas esse período em que ele morre na cruz do Calvário, que ele vai a Deus Pai, até a sua segunda vinda, é um período em que será cuidado, a igreja será cuidada para chegar aonde tem que chegar pelo Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo aqui na Terra está relacionado em manter a igreja, a palavra de Deus, de manter as verdades bíblicas, de estar conosco, de falar conosco, de habitar no meio de nós, de ir conosco cooperando quando nós pregamos o Evangelho, de tocar em vidas quando elas abrem seu coração, o mínimo que elas abrem seu coração quando elas estão ali tocadas por Deus, ele opera, ele atua. Toda essa função dele, ele sabe. Começou quando Jesus foi aos céus, mas eu vou terminar a minha função aqui na terra quando Jesus voltar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A atuação maior no Antigo Testamento é Deus Pai. Aí depois veio Deus Filho, que se tornou carne e habitou entre nós. Agora o Deus Filho está no céu com Jesus, com Deus Pai. E quem está atuando aqui na terra é Deus Espírito Santo. Mas por que, então, que a gente não dá mais ênfase ao Espírito Santo? A própria Bíblia diz que ele não vai falar de si mesmo, ele não fala de si mesmo. A função do Espírito Santo é trabalhar, manter a igreja. Não é uma função de fazer algo mais ativo, como Deus Pai que enviou a lei, como Deus Filho que morreu por nós. A função dele agora é consolidar o trabalho feito por Deus Pai, consolidar o trabalho feito por Deus Filho, por Jesus. Essa é a função dele. Por isso que a gente não vê o Espírito Santo falando dele, o Espírito Santo fazendo algo grandioso. Já houve a cruz do Calvário, já houve a lei para mostrar, clarear o pecado. Já houve a cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora nós estamos esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Está para acontecer. Nós oramos por isso. A obra já foi completa. Então o Espírito Santo não vai fazer nada além de quê? De manter essa chama acesa. Até um dos nomes dele é chama, né? Fogo. Manter essa chama acesa na igreja. Por isso que o Espírito Santo não fala dele mesmo. O Espírito Santo não veio aqui para fazer algo especial. Mas agora você entenda. Gostaria que você entendesse. Deus Pai e Deus Filho, na sua atuação, estão agora no céu. E agora é o momento de atuação do Espírito Santo. Então guarde uma coisa. O Espírito Santo habita em você. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele habita em você. E por intermédio dele, porque eles são um,
Deus Pai e Deus Filho também habitam em você. Quando você ora a Jesus, Jesus faça, responda, Jesus me ajude, o Espírito Santo está fazendo, está te ajudando. Mas nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Eles são um. Eu posso orar em nome de Jesus, o Espírito Santo atuar. Ele não fala de si mesmo. Isso é muito interessante. Você orar a Jesus e quem faz na tua vida é o Espírito Santo, porque eles são um. Você ora a Deus Pai e quem faz é o Espírito Santo. Por quê? Porque nesse momento é ele que está na terra cumprindo então o terceiro estágio, que nós vamos falar daqui a pouco, o terceiro estágio da redenção. Interessante isso, né? A gente pede a Jesus, a gente pede a Deus Pai, mas quem está fazendo na prática para nós é o Espírito Santo. E não há problema nenhum, porque eles três são um só. O terceiro estágio. O Consolador, Conselheiro, Encorajador, o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, e aqui tem um pequeno hiato, tanto que a igreja ficou orando. A igreja ficou orando porque existe um terceiro estágio, ainda não tinha vindo. No dia de Pentecostes temos então a revelação da última pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele não poderia vir antes de Cristo subir. Então vamos lembrar, cada um tem o seu papel. Enquanto Jesus não tivesse subido, o Espírito Santo não poderia descer no sentido de fazer a sua atuação plena aqui na terra e habitar conosco. Ele estava se referindo ao Espírito, isso é um texto de João 7, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. No plano de redenção de Deus Pai, Jesus precisava subir, ser glorificado, para então vir o Espírito Santo e descer o Espírito Santo. Por isso que eles nem sabiam da existência do Espírito Santo. Ainda não tinha sido revelado. Ele é responsável por guiar, manter, consolar, encorajar, ser conselheiro, santificar o corpo de Cristo, nós, até a segunda vinda de Cristo à Terra. Essa é a função do Espírito Santo. Ele não fala de si mesmo, mas ele atua, ele é presente. E ele, como Deus, ele comanda a igreja. Guarde bem isso. Agora eu quero falar para vocês algo que é muito interessante. Como um faz referência ao outro. Como Deus Pai faz a Deus Filho, e Deus Filho faz a Deus Espírito Santo. Diz assim: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: esse é o meu Filho amado, ouçam-no. E quando Jesus estava sendo batizado, nós temos ali a Trindade revelada, Deus Espírito Santo descendo como uma pomba, Deus Filho na terra, e Deus Pai, a voz de Deus Pai. Esse é meu Filho amado. Escutem-o, ouçam, prestem atenção no que ele está dizendo. Então Deus Pai, ele diz claramente: olha, chegou o momento da atuação do meu Filho na terra. Escutem as suas palavras. Quando Jesus termina seu ministério, ele fala basicamente a mesma coisa do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Lembra que a gente está falando muito sobre isso? Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então agora quem fala é o Espírito Santo. Quem é que fala a igreja nesse tempo? Quem é que gerencia a igreja no seu dia a dia esse tempo? É o Espírito Santo. E você vai ver isso muito no livro de Atos. Você vai ver muito que eles foram guiados pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo que fala à igreja. Observem também uma coisa muito importante. Em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvimos Deus Pai através da lei. Ouvimos Deus Filho quando ele esteve aqui na terra. O exemplo maior, por exemplo, o Sermão da Montanha. Agora, Deus Filho diz: ouçam o Espírito Santo. Ouçam o que ele tem a dizer à igreja.
Então agora nós temos que estar sensíveis e ouvindo quem? A voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se ira, o Espírito Santo se entristece e ele se recolhe. Deus Pai se ira, Deus Filho está na palavra, Deus Filho se irou 2 vezes, por exemplo, quando ele limpou o templo, mas Deus Espírito Santo se entristece. Aí nós temos que ter muito cuidado. Que a Bíblia diz para não apagar a chama do Espírito Santo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se recolhe. Há um reconhecimento dos apóstolos e da igreja primitiva da autoridade do Espírito Santo, da necessidade de ouvir a sua voz. Ainda estamos debaixo dessa terceira parte da redenção, ou seja, ainda estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo, aguardando a segunda vinda de Cristo. Pausa. Se você estiver ouvindo o cachorro aqui latindo, eu estou gravando de manhã cedinho, acontece, né? Guarde isso. As 2 pessoas da Trindade, Deus Pai e Deus Filho, moram através do Espírito Santo em nós, porque eles são um só. Estou apenas repetindo o conceito. Resumo. O plano de redenção começa com a queda do homem, assumindo primeiramente Deus Pai. Ele assume. Já anunciando o Messias, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Quando Jesus nasce, outro ciclo se inicia, que é o quê? A encarnação do Verbo, ou seja, Jesus vindo em carne, morrendo na cruz do Calvário por nós e ressuscitando ao 3º dia. Aí ele anuncia um novo ciclo, um novo plano dessa redenção, que é o quê? A descida do Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo vai ficar conosco, desceu no dia de Pentecostes, está conosco até hoje. Mas a atuação dele no plano da terra tem uma data para terminar. E quando é que essa data termina, pastor? Na segunda vinda de Cristo. Com a segunda vinda de Cristo, ele volta então a assumir o protagonismo e nós já estamos falando de Apocalipse. Então, o Espírito Santo tem, para a gente poder terminar, uma atuação bem clara na terra. Ele atua na terra, o Espírito, desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda de Cristo, que ninguém sabe a data. Ninguém sabe. Já tentaram adivinhar várias vezes e deram errado. Ninguém sabe a data. Nesse período, entre o dia de Pentecostes e a segunda vinda de Cristo, a atuação de Deus na terra, o agente de Deus aqui na terra, o próprio Deus aqui na terra, atuando é o Espírito Santo. E é ele dada a autoridade para conduzir, para guiar a igreja. Deus Pai reconhece isso. Deus Filho reconhece isso. E é muito importante, talvez para nós evangélicos, seja apenas uma redundância. Mesmo dentro das igrejas evangélicas, e já tem até outras igrejas variantes, que não acreditam no Deus Trino, não acreditam que Deus Filho, que Jesus é Deus Filho, não acreditam na existência do Espírito Santo, só acreditam na existência de Deus Pai. Mas dentro da palavra de Deus, um anuncia o outro. Deus Pai anuncia Jesus. Esse é meu filho, ouçam. Deus Filho anuncia Deus Espírito Santo. Quando eles vier, lhes guiará em toda a verdade. E Apocalipse, lá no comecinho, volta a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um anuncia o outro, um faz referência ao outro, e o plano de redenção envolve a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um em seu momento de atuação aqui na terra. Deus te abençoe.